Olá a todos, sou a Cristina, do Grupo de Estudos da Filosofia de Fátima, em Lisboa, Portugal. Vamos dar continuidade ao estudo, vamos para a aula número 7, ficamos na página 36 do livro da Filosofia Clássica do Ensino Médio. Então vamos iniciar aqui a leitura, se vocês quiserem podem me acompanhar nesta leitura. E então, razão filosófica e razão científica. Tem-se comumente a ideia que o filósofo é aquele que divaga em questões abstratas, desconectadas da vida cotidiana, com um discurso que não diz respeito aos interesses da maioria. Ao cientista, pelo contrário, atribui-se a imagem de um pesquisador confinado em seu laboratório, preocupado com problemas práticos, imbuído na elaboração de um saber útil. No entanto, podemos questionar até que ponto o saber filosófico não é operacional, ou seja, não tem utilidade, e o quanto o saber científico está próximo das expectativas práticas. Quais são, objetivamente, as diferenças entre a filosofia e a ciência? Ora bem, a razão filosófica, segundo René Descartes, diz que os nossos sentimentos nos enganam muitas vezes e não podem ser considerados válidos. Por isso, a razão filosófica vai se distanciar da questão de sentimentos e emoções. Isso ofusca a razão e vai se distanciar também do âmbito da fé, porque não se pode provar. A razão científica, por outro lado, é uma ideia de racionalidade, não se baseia na fé. E baseia-se em 3 fatores importantes: a razão, o empirismo e a metodologia. O empirismo será o conhecimento comprovado e a metodologia temos de ser neutros e pôr de lado os nossos valores morais, o que é muito difícil por vezes. E então vamos continuar aqui na nossa leitura. Com os gregos, a filosofia comporta todos os saberes. Matemática, astronomia, geometria são exemplos do conhecimento que surgiram juntamente com o questionamento filosófico. Na Idade Média, a filosofia torna-se um instrumento da teologia, isto é, uma vez que o conhecimento estava restrito aos monastérios, ciência é conhecimento inspirado ou de origem divina. Na modernidade, filosofia e ciências seguem caminhos diferentes, determinados por uma metodologia própria. O método determina a diferença de abordagem dos problemas em cada área e a lógica é o instrumento comum entre a ciência e a filosofia. A filosofia caracteriza-se pelo discurso racional, isto é, teórico reflexivo. Seu método visa explicar a relação entre particular e universal, com o intuito de conceituar e ampliar a compreensão do homem no mundo. Vamos passar para a ciência e o senso comum. De acordo com Vasquez, 1968, o senso comum é um conhecimento prático, utilitário, sem ou quase sem nenhuma teoria, integrante da chamada cultura popular. O conhecimento oriundo do senso aparece como uma força de resistência das camadas mais baixas, ou que não têm acesso aos meios de tecnologia. Neste sentido, podemos nos questionar, fazendo uma análise do quanto o conhecimento científico alcança seus objetivos, chegando aos maiores interessados, que são as pessoas comuns, os cidadãos. Quantos de nós temos os nossos avós que nos passam tantos ensinamentos, certo? Imaginem, eles sabem fazer, por exemplo, sabão, não é? E eles têm a teoria, eles têm o saber, eles têm essa experiência, mas falta-lhes a parte da ciência, não é? Porque muitas vezes eles sabem fazer as coisas. Olhem o exemplo do sabão, eles passam no corpo e por vezes ficam com muita urticária, não é? Ficam com muitas comichões, aí falta a parte da ciência,
que é o que vai ajudar a quê? A nos dizer quais são os componentes certos para que não nos faça essa urticária, não é? Esses componentes químicos que fazem falta. E então, um complementa ao outro. Os dois constroem conhecimentos diferentes, mas não vivem um sem o outro. Portanto, nunca podemos desvalorizar o senso comum em prol da ciência, certo? E então, um explica através da ciência e outro através das experiências vividas, não é? Vamos continuar aqui a leitura. E então, será que a ciência e seus subprodutos chegam a todos? Haveria algo no senso comum, em sua maneira de perceber o mundo, que seja correlato ao conhecimento científico? Para António Gramsci, não existe um único senso comum, pois ele é um produto e um devir histórico. O senso comum e também a religião não podem constituir uma ordem intelectual, porque não podem reduzir-se à unidade e à coerência, nem mesmo na consciência individual. O senso comum, ainda que implicitamente emprega o princípio da casualidade, em uma série de juízos identifica a causa exata, simples e imediata, não se deixando desviar por fantasmagorias e obscuridades metafísicas, pseudo-profundas, pseudocientíficas, etc. Nisto reside o valor de que se costuma chamar bom senso. Lá está o exemplo que eu vos dei dos avós, que nos ensinam tanto. Com o nascimento da filosofia, os gregos foram aos poucos rompendo com o mito e a religião. Da mesma maneira, o pensamento científico pretende romper com o senso comum. Assim, enquanto a primeira ruptura é imprescindível para constituir a ciência, a segunda deve transformar o senso comum em um conhecimento que chega a todas as camadas, depurado dos seus preconceitos e prejuízos. Com essa dupla transformação, o que se espera é um senso comum, esclarecido e uma ciência coerente com as realidades sociais. Um saber prático que dá sentido e orientação à existência e se apega à prudência para encontrar o bem comum. Depois de romper com o senso comum, a ciência deve se transformar num novo e melhorado senso comum. Combinado, assim, a praticidade do senso comum com o método e o rigor típicos da ciência e da filosofia. Lá está. Um não vive sem o outro. Portanto, agora aqui o nosso livro pede-nos para nós realizarmos um debate e responder aqui várias questões. Vocês poderão fazer num grupo de amigos, com a vossa família, e responder aqui a estas questões, porque o saber não ocupa lugar e isto é um exercício muito bom. Aqui temos umas imagens ainda da parte da caverna, do mito da caverna. Temos aqui também algumas referências que também podemos ler aqui com alguma atenção, podemos fazer umas anotações em grupo, todos juntos, fazer aqui as anotações e vamos passar aqui para a parte 3, que será a ironia e filosofia. Quem são os carcereiros? Quem são os cativos? Poder-se-ia dizer que, de algum modo, todos nós estamos presos. Os que estão dentro das prisões e os que estamos fora delas. São livres, acaso, aqueles que são prisioneiros da necessidade, obrigados a viver para trabalhar, porque não podem dar-se ao luxo de trabalhar para viver. E os prisioneiros do desespero, que não têm trabalho, nem o terão, condenados a viver roubando ou fazendo milagres. E os prisioneiros do medo, acaso que somos livres? E acaso não somos todos prisioneiros do medo, os de cima, os de baixo e também os do meio? Em sociedades obrigadas,
Ao salve-se quem puder, somos prisioneiros, os vigias e os vigiados, os eleitos e os parias. Vamos fazer aqui uma pausa para eu vos falar aqui um bocadinho de sermos todos prisioneiros nesta vida, não é? Os pobres, os ricos, os de classe média, somos todos prisioneiros de nós próprios, não é? Nos dias de hoje, também nós somos escravos, muitas vezes sem saber. Às vezes os escravos da verdade lutam por sair da sua situação, enquanto os que nos sentimos livres podemos ser mais escravos do que eles, não é? Sem sabermos disso. Pode ser escravo pela força e escravo por vontade própria, já pensaram nisso? Somos escravos, e ainda mais, somos escravos e somos felizes muitas vezes, inconscientemente. Já pensaram nisso? Somos cada vez mais escravos. Vou-vos dar um exemplo, por exemplo, de um consumismo desfreado que esta sociedade vive, fomentado não só por nossa natureza, porque nós somos assim, queremos sempre mais, não é? Que nos impele a possuir cada vez mais, mas também da publicidade que nos entra todos os dias, por vários canais, vocês sabem, seja televisão, seja rádio, seja panfletos, a gente sai, põe o pé na rua e estamos imbuídos em publicidade, certo? Para fazer o quê? Para fazer com que nós nos sentimos escravos, insignificantes, perdedores, marginalizados, não conseguimos comprar o último modelo de tudo, não é? Nós estamos nesta busca incessante que não acaba mais e nunca estamos felizes com aquilo que temos e o que temos é tanto, não é? Somos escravos da nossa própria vaidade, porque queremos sempre o que é melhor, o perfume melhor, a roupa melhor, não é? E é como as crianças. As crianças acabam por admirar mais o colega violento, não é? Arruaceiro e malandro e mau, do que o gentil e generoso, não é? Já pensaram nisso? Mais o que bate do que o que apanha injustamente, mais o que nos subjuga do que o que nos acolhe. Portanto, nós somos escravos da sociedade em que nós vivemos, já repararam? Vocês, por vezes, temos que parar para pensar nisso. Todos os dias nós nos escravizamos inconscientemente. Ironia e filosofia. Observando o mundo à nossa volta, vemos que todos somos prisioneiros. Os filhos abastados vivem através das grades dos condomínios cercados de seguranças. Os filhos dos pobres são prisioneiros da violência, das ruas, nos sinaleiros, onde vendem bugigangas, e todos ouvem falar que a sociedade moderna é aquela que melhor realizou o ideal da liberdade, defendida há 200 anos e 16 anos pela Revolução Francesa. Como se pode entender neste contexto, a afirmação da liberdade. Não é irónico que aqueles que se dizem livres, por ter atingido o ideal da liberdade proposto pela sociedade capitalista, sejam também prisioneiros do medo e da violência? O que poderemos aprender com esta lição, com esta situação? Vamos refletir sobre isto, porque todos nós, como eu vos estava a dizer, somos prisioneiros das nossas próprias ações, da nossa própria sociedade e pensamos todos que somos libertos, mas não somos. Terminamos aqui, para não ficar muito extenso, terminamos aqui a parte da filosofia clássica. Vocês podem fazer os vossos comentários, podem clicar no sininho para terem as notificações sempre que sai um estudo, e é importante para que nós, a aprendizagem é importante, e eu vou-vos ler aqui um bocadinho do livro do que é a filosofia de Fátima, o que é que esta filosofia nos traz, o que é que nos diz sobre o aprendizado e a importância do aprendizado. Então diz-nos assim: sempre é tempo de aprender. A Terra é uma grande escola na qual nos matriculamos.
para realizar determinado aprendizado. Ao longo da vida, temos lições das mais simples às mais difíceis e só levaremos daqui o que podemos assimilar. É preciso que tenhamos a disposição de aprender. Talvez você não tenha tido a oportunidade de estudar, tanto quanto poderia na escola. Talvez não tenha feito um curso superior, ou mesmo tenha parado de estudar há muito tempo. Mas é sempre tempo de desenvolver-se. Leia mais, assista mais filmes, documentários ou entrevistas sobre temas que lhe interessem. Escute programas que tragam algum conteúdo bom. Aprenda a tricotar, por exemplo. Nosso cérebro tem a contínua capacidade de transformação, uma plasticidade que podemos moldar desde que o exercitemos. Mas é necessário reconhecer que cada um aprende de uma forma diferente. Há quem consiga captar melhor ouvindo, outros vendo, alguns fazendo. Descubra qual o seu método de aprendizagem e exercite sua mente. Einstein fala que o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Qual o tamanho do seu saber? Ficamos aqui então com estes ensinamentos. Tirem um pouquinho do vosso tempo. Tentem aprender, se não puder ser pela leitura. Tentem ouvir, tentem praticar. É tão bom saber, é tão bom nós nos regrarmos e termos um pouquinho de tempo para este aprendizado. Porque parar não é morrer, mas porque nós já sabemos que quando passamos para o lado de lá, continuamos. Mas como aqui a filosofia de Fátima diz, não podemos assistir, não é? Assistir e ver a vida passar sem levarmos um aprendizado, não é? E então deixo-vos aqui agora com umas ideias para o voluntariado, para as ações sociais, que todos nós podemos contribuir, todos nós podemos fazer um pouquinho. Por vezes achamos que o nosso pouco não é muito, não é nada, não vai influenciar em nada, mas influencia bastante. Podemos, por exemplo, os animais também precisam de nós. Como nos diz a nossa oração de Fátima, que nós temos aqui, ela fala-nos na nossa oração do encontro nas árvores e plantas irmãs mais novas, encontro nos animais irmãos mais próximos. O planeta é um ser vivo e temos de cuidar dele, sentimos-nos responsáveis por ele, pois fazemos todos parte e vamos usufruir de um planeta melhor se cuidarmos deles, dos nossos animais. Somos todos um. Imaginem, vão a um abrigo. Nos abrigos dos animais podem passear com eles são tantos e nesses abrigos precisam de pessoas para passeá-los. Se não tiver possibilidade de levar um saco de comida, de levar um cobertor, que no inverno eles passam muito frio, se não tiver essa possibilidade, um simples passeio com eles faz a diferença. Fica aqui esta ideia que poderão fazer. Agradeço a todos a vossa presença, espero que tenham gostado deste estudo. Aos pouquinhos vamos nos inteirando de tanto ensinamento que temos que nos traz esta filosofia. Podem fazer comentários, devem de fazer comentários e fazerem com os vossos grupos de estudo, com a vossa família. Grata a todos, muito obrigada por assistirem aos nossos vídeos. Até uma próxima, um beijinho a todos.